E o técnico do Al-Ahly do Egito, adversário do Palmeiras, está prometendo engolir o Verdão na partida dessa terça-feira, semifinal do Mundial de Clubes. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou tratar sobre esse assunto. Salto alto no time egípcio. Bora falar também sobre a FIFA, que cometeu uma gafe com o Corinthians quando o assunto foi Mundial de Clubes. Tem também informações e atualizações da busca alvinegra por treinador, a respeito da chegada de Fabrício Bruno como reforço do Flamengo, Pavon e Atlético Mineiro, em que pé tá essa história. Bora trazer ainda atualizações sobre a situação do Cruzeiro com mais 2 processos de pessoas ligadas a Vanderlei Luxemburgo, o Oyama, ex-jogador do Botafogo, pretendido por vários clubes, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sem antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscrever no canal e contar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo dia. Terça-feira, 13h30, semifinal do Mundial de Clubes. De um lado o Palmeiras, do outro o time egípcio. E se você apostar, pode se dar muito bem. Separei aqui as cotações para essa partida. Se o Palmeiras vencer e você apostar no Verdão, você vai ter a oportunidade de faturar R$1,52 para cada real apostado. Se der empate, R$4,32. Mas se o time egípcio vencer e você tiver feito a aposta, vai faturar R$7,30 para cada real apostado. E aí, se animou? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você se cadastra, não esquece de usar o bônus ou o cupom Nicola para ganhar um bônus de 100%, beleza? Bom, bora começar com todas as notícias que eu separei para vocês. Giro de notícias um pouco mais longo porque tem muita coisa legal. Por exemplo, Fla-Flu. Jogo desse domingo, vitória do Fluminense por 1-0, chegou a ter 265 mil pessoas de forma simultânea na transmissão do Casemiro Miguel. Esse é um novo recorde com bola rolando nas transmissões do canal dele. O total de pessoas que estiveram no jogo ao longo dos 90 minutos ultrapassou 600 mil. Números bem interessantes. Contar que Gabriel Pirani, meio atacante do Santos, entrou na mira do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Ainda não há uma proposta oficial. O Santos aguarda os desdobramentos. Sobre o Santos também, contar que Felipe Jonathan acabou recebendo nos últimos dias uma oferta do Fenerbahçe da Turquia, oferta de 2.200.000 euros. Santos, que já busca um lateral esquerdo, entendeu que a oferta era pequena e disse não. Seguindo com o giro de notícias, bora contar que a Justiça Federal de Itabaiana, no Sergipe, determinou a quebra do sigilo bancário de Diego Costa, ex-centroavante do Atlético Mineiro. A Polícia Federal do Sergipe fez esse pedido depois que o jogador não conseguiu explicar sua relação com uma empresa que é investigada por evasão de divisas e lavagem de dinheiro, informação do GE. Seguindo com o giro de notícias, contar que o pedido de tombamento do Canindé, estádio da Minha Portuguesa, foi rejeitado pelo Compresp nessa segunda-feira. 8 votos contrários à ideia e uma abstenção. Se houvesse o tombamento, a Portuguesa, por exemplo, não conseguiria fazer a venda do seu terreno, o que impactaria de maneira extremamente negativa. Bora fechar o giro de notícias contando que Paulo Autori pediu seu desligamento da função de diretor técnico do Atlético Paranaense. Notícia que surge de última hora e chama atenção. E para falar também que Espanha e Portugal terão candidatura única entre os europeus para a Copa do Mundo de 2030. Existia até a possibilidade de algum outro país europeu também se lançar candidato. De acordo com o jornal Marca, a UEFA já fechou consenso e vai apoiar as candidaturas de Portugal e Espanha para atuarem juntos. Eu gostaria de ver uma Copa do Mundo em 2030 em Portugal e na Espanha. E você? Bora falar agora sobre FIFA. Polêmica. A FIFA publicou no seu site oficial uma entrevista com o Rony, atacante do Palmeiras. E uma das perguntas feitas ao Rony dizia respeito ou levava em consideração que Palmeiras e Corinthians têm um mundial cada. Notícia bacana para o torcedor do Palmeiras, que vive sendo acusado pelos rivais de não ter sido campeão, aquela história da Copa Rio de 1951. O problema está no Corinthians, porque a FIFA estabelece que o Palmeiras e o Corinthians têm uma taça cada. E o torcedor do Corinthians não aceita essa ideia, até porque venceu o Mundial de Clubes organizado pela própria FIFA no Rio de Janeiro e em 2012 venceu o título contra o Chelsea. A pergunta foi mais ou menos assim: ô Rony, tem alguma motivação extra
jogar pelo Palmeiras para tentar ser campeão, afinal de contas Palmeiras e Corinthians têm o mesmo número de títulos, um título mundial para cada um. Rony acabou saindo pela tangente e disse o seguinte: o Corinthians tem seu título, o Palmeiras tem os seus. E eu sei que os torcedores pensam muito nisso, mas estou preocupado em ganhar esse. Minha motivação não poderia ser maior. E você, o que você pensa a respeito dessa história da FIFA? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bora falar sobre o Mundial de Clubes? Outra polêmica, hein? E eu não tenho nada a ver, os caras falam, depois eles assumem. O técnico do Al-Ahly, do Egito, o adversário do Palmeiras nessa terça-feira, é muito bom. Sul-africano com passagens por vários clubes bacanas, enfim, o currículo dele é bem interessante. Mas, ao que parece, ele está com um salto alto para esse confronto contra o Palmeiras. Num papo com um ex-jogador chamado Pio Nogueira, o treinador do Al-Ahly teria dito o seguinte, abre aspas: se eu conseguir trazer os cinco caras que estão na seleção do Egito, eu vou ganhar do Palmeiras. Só para contextualizar, a seleção do Egito havia contado com 6 atletas do Al-Ahly, todos estão voltando e o técnico está trabalhando em cima da ideia de ter 5 deles para a partida dessa terça-feira. A pior frase vem agora. E eu sei bem como jogam os atletas do Palmeiras. Se eles vierem dessa forma, vamos engolir. Fecha aspas. Esse mesmo treinador já havia reclamado no fim de semana do fato de os sul-americanos só entrarem na fase semifinal do Mundial. Ele acha um desrespeito com os africanos. E já havia lembrado que na temporada passada o Al-Ahly conseguiu vencer o Palmeiras na disputa do 3º lugar depois de 0-0 no tempo normal e vitória nos pênaltis. Polêmica. E o que você acha a respeito dessa história? O Palmeiras, de fato, corre risco de ser eliminado pelo Al-Ahly? O treinador deu uma exagerada quando falou que vai engolir o Palmeiras? Tô curioso para saber também sua opinião a respeito disso, tá? Seguindo por aqui, bora contar a respeito de Pavón, atacante argentino que vive os últimos 5 meses do contrato com o Boca Juniors e tem conversas bem avançadas com o Atlético Mineiro. A grande notícia dessa segunda-feira é que o Pavón recorreu da punição imposta pela Conmebol de 5 jogos, ou melhor, 6 jogos. Ele e o Villa, Sebastián Villa, pegaram 6 jogos de suspensão em competições da Conmebol por causa da confusão que o Boca armou contra o Atlético Mineiro na temporada passada. O Boca e o Pavón entraram na Corte Arbitral do Esporte requisitando, solicitando, exigindo uma punição menor ou até absolvição nesse caso. A resposta deve sair nos próximos dias e o assunto é acompanhado de maneira muito forte pelo Atlético Mineiro. Outras coisas importantes sobre o Pavón. O atacante argentino está completamente fora dos planos do Boca. Ele já disse que não vai renovar seu contrato, que acaba na metade do ano, até por isso nem participou dos amistosos de pré-temporada do clube argentino, que só aumenta a especulação de que ele pode sair. E o empresário dele, o Fernando Hidalgo, aumentou essa especulação dizendo que trabalha nesse momento para tirar o Pavón por agora. Vai ser bacana que a gente vai receber daqui a pouquinho Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Atlético. Ele participa ao vivo do programa do Nicola a partir das 7 da noite. Vamos tentar descobrir se o Rodrigo trabalha nos bastidores para trazer o Pavón nesse momento. Jogador muito interessante, que cairia como uma luva no galo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com mais 2 processos. Churrada de processos contra o Cruzeiro continua. Os 2 novos alvos, as 2 novas disputas em relação ao Cruzeiro são de auxiliares técnicos, de caras que estavam na comissão do Vanderlei Luxemburgo. Ricardo Rocha, diretor técnico, havia sido indicado pelo Lucha, e o Maurício Copertino, que era o auxiliar do ex-treinador do Cruzeiro. O valor pedido pelo Ricardo Rocha não foi revelado, essa questão corre em segredo de justiça. Já o Maurício Copertino cobra 564 mil reais por conta de uma série de direitos que ele entende que não foram cumpridos pela Raposa. Vale lembrar que antes, o fisiologista Emerson Silame e o preparador físico Antônio Melo, que também faziam parte da comissão do Vanderlei Luxemburgo, já haviam processado a Raposa. Ronaldo Fenômeno terá muito trabalho em relação a esses processos nos próximos meses, talvez anos. Quero falar agora sobre Luiz Oyama, volante que fez ótimo campeonato brasileiro da Série B pelo Botafogo na temporada passada, pertence ao Mirassol, esteve emprestado ao Bota. Que ele não ficou no clube carioca, você já sabe, o que causou estranheza. O valor era baixo, $1 milhão. Até hoje tem muito torcedor do Botafogo que entra na conta do Oyama pedindo que ele volte para o clube carioca. O cara não tem nada a ver com a decisão do Botafogo. Mas o que eu quero te revelar nesse vídeo é que o Oyama, nos últimos dias, nas últimas semanas, foi sondado por alguns clubes brasileiros. Entraram em contato com o Mirassol em busca de informações do volante os seguintes clubes: Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Avaí,
Goiás e Atlético Goianiense, todos tentando entender as condições para uma eventual venda. A ideia do Mirassol é conseguir um valor ainda maior do que aquele combinado com o Botafogo de $1 milhão. Como nenhuma proposta se aproximou da pedida, o Oyama deve disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol. A tendência é que consiga ainda mais visibilidade, ele vai atuar mais ou menos como o dono do time e a partir do Campeonato Brasileiro podem surgir propostas oficiais. Acho um jogador extremamente interessante, caberia em vários times. É o tipo do volante moderno, com qualidade, com a bola no pé, mas também que ajuda bastante no momento sem bola. Quero falar agora sobre Corinthians. Bora dar uma atualizada sobre a busca do Corinthians em relação a um técnico. E se você se animou com o Vitor Pereira, um técnico português sugerido ao Timão, tem uma má notícia. Conversei com uma pessoa que cuidou dessa aproximação entre Vitor Pereira e Corinthians. E essa pessoa disse que os números pedidos pelo Vitor Pereira e oferecidos pelo Corinthians têm muita distância. O Vitor Pereira gostaria de algo na casa dos 5 milhões de euros por temporada para ele e toda a sua comissão técnica. É mais até do que o JJ, o Jorge Jesus, pretendia ganhar se fechasse com o Corinthians. Você já sabe que o Jorge Jesus não quer trabalhar até a metade do ano, é outro nome já completamente descartado. Não existe a menor possibilidade de o Corinthians chegar nos 5 milhões de euros, que equivalem a mais de 30 milhões de reais por ano, cifras incompatíveis com a realidade financeira do Corinthians ou de qualquer outro clube brasileiro. Então o Corinthians já está em busca de outros nomes, uma série de técnicos tem sido oferecidos, de todos os padrões financeiros e currículos. Só para citar um que foi sugerido recentemente, German Burgos, técnico que trabalha no News Old Boys, bom currículo, mas não é a primeira, não está na primeira prateleira de opções do Timão. A ideia do Corinthians era fechar o mais rápido possível com o técnico, não acho que vai ser tão simples assim. O Luiz Castro, outro nome que foi sugerido, técnico português, tem contrato com o Aldoail e multa rescisória das mais altas. Paulo Fonseca, completamente fora da realidade, já havia pedido 6 milhões de euros por temporada para fechar com o Corinthians. Dessa maneira, o Corinthians pode precisar baixar um pouquinho o seu nível de exigência para encontrar e contratar um substituto para o Silvinho. Você tem preferência? Usa o espaço para comentários, quero saber sua opinião. Quero fechar o vídeo para falar a respeito do Flamengo e a contratação dessa segunda-feira. Fabrício Bruno é o novo reforço do Fla. Torcedor rubro-negro não se animou muito com a chegada do jogador de 25 para 26 anos de idade. Era titular absoluto do Red Bull Bragantino, mas não era considerado o craque da zaga do Red Bull. O grande jogador é o Léo Ortiz, que chegou a ser sondado pelo Flamengo. O rubro-negro nem apresentou proposta porque o Ortiz custaria muito mais caro do que o Fabrício Bruno. A compra do Fabrício foi fechada em 2,5 milhões de euros. Isso equivale a mais ou menos 15 milhões de reais, pagamento à vista. Red Bull fica com 80% desse valor, ou 12 milhões. O jogador, Fabrício Bruno e o Cruzeiro vão dividir os outros 3 milhões de reais. Por que o Flamengo optou por um jogador mais barato? Porque entendeu que o investimento no Léo Ortiz de algo na casa dos 8 milhões de euros era muito alto para um defensor. Ainda que o Ortiz tenha ótimas credenciais, foi convocado recentemente até para a seleção brasileira. E é exatamente por isso que o torcedor do Flamengo acabou pegando bronca. A ideia do rubro-negro era de que chegasse um zagueiro para ser titular absoluto, até porque a zaga tem se tornado há bastante tempo um enorme calcanhar de Aquiles. O Flamengo que também já havia recebido recentemente a sugestão do Salcedo, zagueiro mexicano que se transferiu recentemente para o Toronto FC, outro atleta com cifras e valores bastante elevados. O Flamengo quis economizar para a zaga e agora a gente precisa entender como é que o Fabrício Bruno se sai com a camisa rubro-negra. O temor é de que Léo Pereira e Gustavo Henrique sejam reproduzidos na situação do Fabrício Bruno. Até por isso, a pedida era por um zagueiro de primeiro nível. Só para arrematar sobre o Flamengo, contar que Everton Cebolinha meteu gol nessa segunda-feira na vitória do Benfica contra o Tondela. Foi o primeiro gol do jogo, partida pelo Campeonato Português. Cebolinha que vive um momento bem legal. Até mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no staff do Cebolinha para saber o quanto a boa fase do Cebolinha pode atrapalhar. E ele admitiu que o negócio fica cada vez mais difícil, mas ele ainda aposta que o acordo vai ser fechado. Beleza? A gente volta daqui a pouquinho a partir das 7 da noite com atualizações sobre o mercado e também para falar com o Rodrigo Caetano de forma exclusiva e ao vivo. Vocês mandam as perguntas e eu repasso para ele. Fechou? Não esquece de deixar like, compartilhar, me seguir, aquela coisa toda. Abraço, tchau!